Pedro Martins falou, mas disse pouco. O CEO da SAF do Fortaleza se pronunciou na noite dessa quinta-feira, instantes depois do vídeo que eu publiquei aqui no canal falando sobre o dia do clube. O Fortaleza postou um vídeo aqui no YouTube do Pedro Martins de cerca de 8 minutos, que não se manifestou diretamente sobre as declarações do Brits, acabou falando muito mais sobre o cenário que ele encontrou aqui no clube, sobre a situação financeira e sobre o projeto de reconstrução para essa temporada. Um discurso muito semelhante, muito repetido, muito parecido com o que já tinha sido usado outras vezes, e acho que o grande destaque desse vídeo acaba sendo o momento em que ele fala que acabou o dinheiro. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar não só sobre esse vídeo de pronunciamento do Pedro Martins, e que ele não ataca o principal problema do momento, que foi a declaração do Brits, o que já tinha ocorrido em outros momentos, e a gente aborda aqui nisso também, mas uma análise geral como um todo desse novo departamento de futebol, passando por contratações, trabalho da comissão técnica, gestão de pessoas, enfim, eu acho que é importante nesse momento em que foi jogada a luz a isso, em que a torcida tem cobrado muito mais o Pedro Martins, inclusive as organizadas cobraram no protesto de ontem, eu acho que é importante a gente tratar sobre esse tema aqui também, analisar de uma forma geral, na parte mais técnica, já que tem sido o discurso dessa nova diretoria e como tem sido até agora esse trabalho. Mas antes da gente entrar nesse assunto, nessa análise mais detalhada, mais minuciosa, se você está caindo aqui de paraquedas, chegando agora aqui no canal, se ainda não conhecia, seja muito bem-vindo, aproveita e se inscreve. Se você já acompanha por aqui, se já está inscrito, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, ativa as notificações e dá o hype se a função ainda estiver disponível, que o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega para mais gente também. Na noite dessa quinta-feira, como eu disse, pouco depois que eu publiquei aqui o vídeo resumindo o dia do Fortaleza, com protesto da torcida, invasão, o futuro do Brits, né, ainda em aberto, o Fortaleza analisando essa situação, o Pedro Martins se pronunciou, né, já tinha falado que era esperado que ele fosse se pronunciar sobre o caso, mas ele não se referiu diretamente, apenas em um breve momento em que o Pedro Martins fala das mudanças que o clube tem passado, ele fala que alguns jogadores, alguns profissionais, alguns funcionários assimilam isso de forma mais rápido e outros de forma mais demorada, mais devagar, e que tem sido difícil, e aí é que ele cita nosso capitão, imagino que se referindo diretamente ao Brits, e no finalzinho do vídeo tem um momento em que ele fala que se as vaidades forem deixadas de lado, se o Fortaleza estiver à frente e acima de tudo, o clube vai conseguir o objetivo de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Então me parecem ser as menções mais diretas, apesar de indiretas, ao Brits. Não foi falado nada sobre a situação dele, se o jogador vai ser punido, se vai ser afastado, se vai ser multado, se vai ter o contrato rescindido, apesar de isso ter sido o principal tema da quinta-feira, como eu disse até no protesto da torcida organizada, que perguntou diretamente ao Pedro Martins, falou que o caso ia ser avaliado, os jogadores também foram ali instados a se manifestar sobre o assunto, né, no protesto da torcida, mas o Pedro não fala sobre isso no pronunciamento. Na verdade, ele repete um discurso que já tinha sido usado outras vezes por ele, por outros dirigentes, do cenário de reconstrução, de reformulação, de decisões difíceis e da parte financeira muito complicada, em que ele fala, em dado momento, que acabou o dinheiro, né? Reflete que como é que pode um clube que passou tantos anos na Série A e acabou o dinheiro, e ele fala que acabou o dinheiro, fala sobre as dívidas do clube, que tem sido notificada, dívidas com outras equipes, com jogadores, enfim. Esse acabou sendo o ponto central do discurso do Pedro Martins. Mas eu acho que é importante a gente trazer à luz, já que é um departamento formado por profissionais com passagens, né, por outras equipes, o próprio Pedro Martins, que trabalhou no Cruzeiro, no Vasco, no Botafogo, no Atlético Paranaense, e agora está no Fortaleza. Aí ele trouxe um gerente técnico, que é o Roberto Braga, trouxe um gerente de mercado, que é o Vitor Bastos, trouxe coordenador de performance, trouxe coordenador jurídico, um gerente de operações, um gerente de orçamento e controle, né? Então, ele montou toda essa estrutura, profissionais indicados e avalizados por ele, e o Conselho de Administração da SAF entregou a chave do departamento de futebol, das principais decisões do clube, nas mãos do Pedro Martins, e isso parece muito claro também. E aí eu acho que é o momento da gente avaliar e como tem sido esse trabalho até aqui. E esportivamente, em termos de resultado, o Fortaleza atingiu as metas que tinham sido previstas. Chegou à final do Campeonato Cearense e foi campeão. Está na quinta fase da Copa do Brasil, a meta era chegar até a quarta fase. É vice-líder na Copa do Nordeste, uma situação favorável
para se classificar e avançar ao mata-mata, está dentro do previsto. Na Série B do Campeonato Brasileiro começou mal, agora está ali no meio de tabela e vai tentar, né, depois de ter conseguido a primeira vitória contra o Juventude, deslanchar na competição. Mas há outros aspectos aqui para se analisar, né? O Clássico Rei, na quarta-feira, em que o Pedro Martins fala que todo mundo ficou indignado, ficou insatisfeito com a forma que o time se comportou e perdeu aquela partida, né? Estando com um homem a mais durante cerca de 70 minutos. Foi só a segunda derrota. A primeira tinha sido para o Botafogo de Ribeirão Preto na Série B e agora perdeu o segundo jogo na temporada. Então, em números também, em termos de resultados, é uma temporada em que o Fortaleza tem conseguido entregar o que se imaginava, né, em termos de resultados propriamente ditos. Mas há outros aspectos também que têm sido, inclusive, analisados, abordados, cobrados pela torcida. O trabalho do Thiago Carpini é um deles. Lembrando que o Carpini não foi contratado por essa gestão. Foi ainda na gestão do Marcelo Paes, lá no dia 11 ou 12 de dezembro. Foi contratado pela antiga gestão, então não era o treinador dessa diretoria, desse departamento de futebol. Mas tem sido muito cobrado pela torcida, já com vaias, já com pressão, com cobranças. E isso foi também tratado no protesto da torcida. O trabalho da comissão técnica, acho que hoje é o principal ponto de insatisfação da torcida. Então, a gente não tem visto evolução nesse trabalho do Thiago Carpini. É um dos pontos que o departamento de futebol não tem conseguido, de forma, né, conjunta com a comissão técnica, fazer o time evoluir em termos de rendimento, de performance mesmo. Aí a gente vai para um outro ponto também, formação de elenco, montagem de elenco. É verdade que o Fortaleza precisou passar por uma reformulação muito grande. Foram muitas saídas, rescisões, vendas, empréstimos, né, entre jogadores com salários altos ou que não estavam fora dos planos ou que não queriam ficar. Enfim, diversas as razões que fizeram o clube executar essas mudanças e foram necessárias chegadas também. O Fortaleza contratou para essa temporada 14 jogadores. No elenco atual do Fortaleza, 14 jogadores foram contratados para essa temporada. Tiveram os casos do Pierre e do Lucas Gasal, que já estavam, né, tiveram contratos aí renovados, foram adquiridos em definitivo, mas de caras novas, contratações foram 14 jogadores. Estou com a colinha aqui do lado para listar esses jogadores e mostrar que um clube que está numa situação financeira complicada, em que deveria ter uma taxa de acerto muito maior, até porque, como eu disse, tem esse departamento de futebol com gerente técnico, com um CEO que também é o diretor de futebol, com o gerente de mercado, tá? A equipe de analista de desempenho, comissão técnica que também participa, enfim. Apesar de tudo isso, o índice de acertos nas contratações para essa temporada foi muito baixo. Se você pegar o time titular atual do Fortaleza, naquilo que a gente imagina de time ideal, que viu contra o Juventude, por exemplo, 4 reforços são titulares para essa temporada. O Mailton, que foi contratado ainda pela gestão anterior, foi anunciado ali no final de dezembro, antes das trocas na gestão. O Ronald, que também foi trocado, também foi contratado, teve o acerto encaminhado ainda pela gestão anterior e que se tornou titular recentemente, não estava sendo muito utilizado pelo Carpini. O Rian, que aí já foi nessa atual gestão, que era naquela negociação envolvendo Matheus Pereira e João Ricardo, também se tornou titular recentemente. E o Luiz Fernando, que foi o principal reforço para o setor ofensivo. Então, 4 jogadores contratados para essa temporada são titulares nesse time ideal do Fortaleza. O restante, jogadores remanescentes ou da base, enfim. Então, a lista completa, como eu disse, são de 14 jogadores. E tirando o Ronald e o Mailton, que foram contratados pela gestão anterior, 12, portanto, foram da atual gestão. E a maioria deles, alguns já estão sem espaço, claramente fora dos planos do Carpini. Outros ainda não conseguiram desenvolver ou já mostraram mesmo dificuldades técnicas e que dificilmente vão conseguir desempenhar um bom futebol aqui no Fortaleza. A lista tem o Maurício Mucuri, que chegou recentemente, Luan Freitas, Mailton, Paulinho, Fuentes, Rian, Ronald, Rodriguinho, Vitinho, GB, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baia e Wellington. 14 jogadores, 12 contratados por esse atual departamento de futebol e a grande maioria não consegue se firmar no time titular. Como eu disse, alguns deles nem são relacionados. O GB, por exemplo, até esse Clássico Rei, nem estava mais sendo relacionado. O Paulinho não é relacionado, claramente não faz parte dos planos. Jogou pontualmente ali na Copa do Nordeste, em que o Fortaleza usou um time B, quase time C, né? O Rian até pouco tempo estava sem espaço. O Miritello também não conseguiu ainda ganhar o seu lugar. Paulo Baia e o Wellington da mesma forma. O Vitinho reapareceu agora na meia, mas também foi titular um pouco, depois já saiu. Então,
esses jogadores não conseguiram se firmar, os reforços não encaixaram ainda, não deram certo, a base de remanescentes acaba sendo o que prevalece no time, na base do time ideal do Fortaleza. Então a montagem do elenco foi problemática, a taxa, o índice de acertos num clube que passa por um momento de reformulação, de crise financeira muito grande, acabou sendo muito baixo. O índice de acertos é um problema também nesse trabalho. Aí a gente passa para a gestão de pessoas, né? Já falamos aqui, demissão de funcionários, a condução de alguns casos, alguns nomes que foram, né, desligados pelo clube, que nem tinham salários tão altos ou que tinham muito tempo de casa. Isso incomodou também, essa falta de tato na relação, no trato com algumas pessoas, da forma de saber gerir isso, de saber conduzir, de saber onde mexer, né, e com quais setores, com quais pessoas, para que justamente não causasse essa insatisfação interna, né, esse clima realmente de incômodo, né, de desgaste que gerou. Então, eu acho que esses são alguns pontos que a gente vê na parte técnica, de fato, do trabalho desse departamento de futebol, que são falhas, realmente, que são falhas. E, para além disso tudo, tem a questão também da transparência, né, de não haver um rosto definido. O Pedro Martins apareceu agora, antes tinha dado aquela coletiva com o Bruno Caos, em que ele fala que é preciso ser claro com o torcedor, ser direto, com algumas frases de efeito, algumas falas mais firmes, em que ele sobe um pouquinho o tom, tenta ser mais enfático, mas ele não consegue de fato se aprofundar na questão. Ele fala agora que acabou o dinheiro. Isso já estava muito claro para o torcedor, pelo nível de contratações que foi feita, pelas dívidas que aparecem constantemente com os clubes, com os jogadores, com empresários de jogadores, enfim. Já estava muito claro para o torcedor que tinha acabado o dinheiro, que o Fortaleza enfrenta uma crise financeira gravíssima. Então não tem nenhuma novidade em relação a isso. Mas o número, de fato, não foi revelado. A situação que eles encontraram e que eles estão tentando arrumar não foi revelada ainda, né? Então, houve pouca novidade nesse pronunciamento do Pedro Martins, porque ele não se debruça, ele não abre os números, não abre a realidade do clube. Ele só repete um discurso e fala algo que o torcedor já sabe, porque ficou muito claro. Pelo nível do elenco, pelo nível do futebol que o Fortaleza tem desempenhado, já está muito evidente que acabou o dinheiro. O torcedor sabe disso, o torcedor quer novidades, quer soluções, quer atitudes. O Fortaleza já está em abril, quase entrando na segunda quinzena de abril. Então já passou esse momento de se lamentar, de apontar o dedo para a gestão anterior. Eu acho que isso cabe muito mais à parte política do clube, de saber como vai lidar isso. Aí vai ter, né, até o final do mês, a votação das contas de 2025, como que os conselheiros vão apreciar, vão avaliar isso e vão votar, se vão aprovar ou reprovar essas contas. Eu acho que é um outro departamento. Acho que o Pedro Martins já está muito claro o cenário que ele encontrou. É o momento agora de encontrar soluções. As vendas de jogadores foram feitas, mas é preciso outras formas de lidar com isso, sem ficar o tempo todo repetindo esse discurso de que acabou o dinheiro, que ele falou mais uma vez dessa vez. Então, a própria questão da transparência, da comunicação com a torcida tem sido falha também nessa gestão, porque é um dirigente que pouco apareceu até agora e quando apareceu, como eu disse, falou muito, mas disse pouco. Deixa o teu comentário, deixa a tua opinião aí sobre o trabalho do Pedro Martins, que eu tenho visto agora ser muito mais questionado pelos torcedores. Ele tem sido muito mais cobrado, foi nesse encontro com as organizadas, né, em que eles cobraram, realmente pressionaram pela questão do Brits, por outros assuntos também, mas principalmente pela situação do zagueiro argentino, e que eu tenho visto agora a torcida cobrando muito mais. Deixa a tua opinião sobre o que você tem achado do trabalho do Pedro Martins até aqui, a tua avaliação, tua opinião, o que tem funcionado, o que não tem funcionado, enfim, deixa aí teu pitaco nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, se caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo, aproveita e já se inscreve. Se você já acompanha aqui, já está inscrito, deixa o teu like, que também é muito importante, ativa as notificações para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo, compartilha esse vídeo e dá o hype também, que o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai entregar para mais gente.